Olá, olá, amigos da Escola Israel Leocádio. É com enorme prazer que eu venho trazer mais um vídeo para vocês aqui. É a continuação do nosso assunto, que é o crescimento urbano e os problemas, né, que são gerados nas grandes cidades, problemas ambientais. Então, vou discorrer sobre esse tema agora. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo. Qualquer coisinha, qualquer perguntinha, vai lá para os comentários, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, a população urbana mundial, certo? Ela está crescendo bastante e a porcentagem da população urbana, ela nem sempre se concentra nos países do norte, certo? Essa população urbana, ela também é muito comum nos países do hemisfério sul, principalmente em economias emergentes, certo? Como aqui na América Latina, tá bom? Então, se você for observar a população urbana, esse crescimento da população urbana, ela não é tão real nos países mais ricos que estão num processo de suburbanização. Se você quiser entender melhor, vai lá no meu último vídeo sobre população urbana. Uma grande observação é que 2008 é o marco na urbanização mundial, que pela primeira vez na história a humanidade passa a ocupar as áreas urbanas em maior quantidade, maior porcentagem em comparação com as áreas rurais, né? Então nós podemos observar que o mundo está cada vez mais urbanizado. Então a urbanização nos países do norte, né, os países mais desenvolvidos, ela é muito mais antiga, né? São países que começaram primeiro a urbanização, tá certo? E também ela é mais lenta, porque é um processo que não se deu de um dia para o outro, de uma forma muito rápida. E por ser lenta, isso vai favorecer com que as cidades pudessem se organizar e pudessem se planejar melhor, resolvendo seus diversos problemas, diversos dilemas que eram muito comuns. A rede urbana, ela é muito mais densa e interligada, né? Então as cidades, elas são muito mais conectadas. As cidades, elas têm muito mais estruturas de conexão, né? A infraestrutura, ela é muito mais avançada de conexão entre as cidades. E isso favorece a formação de megalópolis, né? Que são grandes centros, grandes áreas de cidades que conseguem se conectar, de cidades que crescem muito, que conseguem se aglutinar, formando uma só região urbanizada, né? Uma região toda concentrada. Já os países do sul, subdesenvolvidos, a urbanização é muito mais recente, né? Muito mais atual. E é uma urbanização que faz com que aconteça uma desigualdade da área urbana com a área rural. Então fica a área urbana muito inchada, muito cheia e uma zona rural muito vazia, né? Isso faz com que aconteça uma desigualdade acentuada, né? Ocorreu um processo acelerado de urbanização, um processo que não foi benéfico, porque trouxe muitos problemas para as cidades. Isso marca uma tal de macrocefalia urbana. O que significa isso? É um processo de crescimento exorbital das áreas urbanas em relação, em comparação com a zona rural, né? Fazendo com que a zona urbana ficasse bem maior, como se fosse uma grande área, né? Uma, um inchaço, né? Nessa região, certo? E isso iria provocar também a exclusão das pessoas para os serviços que a cidade pode oferecer, a exclusão das pessoas nos centros das cidades, formando aí as chamadas periferias, certo? Então a rede urbana ela é bastante rarefeita, né, incompleta, certo? Isso vai formar as grandes megacidades, tá bom? É uma rede urbana com problemas infraestruturais,
que tem poucas conexões, as conexões elas são muito defasadas, tá certo? As estradas elas não são duplicadas, são estradas que são muito sinuosas, são cidades que têm problemas de crescimento, né? E são cidades que acabam não se desenvolvendo na questão humana, mas sim crescendo numa questão quantitativa, né? E isso vai formar um inchaço nas cidades, formando as megacidades. Uma observação: um país urbanizado, ele não representa necessariamente um país rico, né? Quer dizer, um país do norte. Não podendo, então, generalizar a urbanização como um atestado de desenvolvimento socioeconômico. Embora uma nação com maioria da população rural represente invariavelmente um país pobre, né? Então não é uma regra. Nós sabemos também que países agrários são países que não têm uma economia muito forte, mas isso não quer dizer que países urbanos são países com altos índices de qualidade de vida. Então aqui no gráfico abaixo nós podemos observar a evolução da urbanização mundial, aliás, nacional, certo? Na barra amarela é a população rural e na barra laranja é a população urbana. Então desde 1940 a população urbana vem crescendo numa ordem significante. Então a formação das cidades, ela basicamente passa por uma periferia que tem carência de serviços que são concentrados nos centros urbanos, né? Uma carência de infraestrutura, uma periferia que tem problemas de conexões, que no caso seriam estradas, avenidas, né, viadutos, né, pontes, etc. Certo? Problemas em rede elétrica, problemas na estrutura das ruas, tá bom? Na organização dos quarteirões e etc. Né? Uma questão infraestrutural arcaica e atrasada, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de plano de desenvolvimento futuro. As periferias elas foram postas de forma aleatória. Elas foram criadas, elas foram desenvolvidas de uma maneira independente, certo? Não houve, principalmente nos países mais pobres, não houve aí um projeto de desenvolver e de olhar a periferia como uma extensão da cidade. Então, nos países mais pobres, ou até nos países emergentes como o Brasil, a periferia ela estava desligada da cidade. Então, quem morava na periferia, basicamente, não pertencia à cidade, estava fora da cidade, né? Estava fora daquilo que a cidade poderia proporcionar, né? E essa questão das escolas, dos postos de saúde e dos hospitais migrarem para as periferias, é sim uma questão bem atual. A segregação social, né? A periferia sempre foi marcada por uma área em que os mais pobres estavam lá, os mais negros estavam morando lá, certo? Os latinos estavam morando lá, isso nos países mais ricos, como os Estados Unidos, certo? Enquanto que os centros era a área boêmia, né? A área onde ficava a alta classe, certo? A elite social de uma cidade. E o subemprego, certo? Que é uma área onde o emprego formal ele não era desenvolvido. Não era desenvolvido por uma questão de não haver. Então as periferias não tinham na sua região empresas, certo? Que pudessem oferecer um emprego formal. E isso vai favorecer com que as pessoas entrem na informalidade,
desenvolvendo empregos próprios, né, pessoais, empregos criados, né, empregos que serão desenvolvidos como uma saída, né, como uma forma de quebrar um galho, certo? Para uma situação que se põe que é imposto, certo? Para uma classe social. Então, os bairros, eles também vão ser divididos, certo? Por uma questão social, porque existem também bairros nobres, né? São bairros que são valorizados, são bairros onde tem shopping, hipermercados, né, bancos. Então esses bairros eles são altamente valorizados e o terreno nesses bairros passam a ter um valor muito maior. E claro que entra a questão da especulação imobiliária, certo? Que é basicamente o que os grandes corretores e empresários do ramo eles fazem em vender um terreno que tem um valor X para que esse terreno no futuro próximo possa valer 2x, 3x, 4x, quer dizer, vai valer muito mais, tá certo? Existe também o êxodo rural, que é a migração do homem do campo para a cidade. Esse homem ele vai em busca de trabalho, funções, certo? Em busca de uma melhor infraestrutura, certo? Em áreas onde há uma especulação imobiliária, em áreas que há uma valorização da terra, valorização da área, que basicamente é concentrado nos centros, tá bom? Das cidades. Vai se formar também nas cidades áreas marginais, certo? Áreas que estão fora desses centros urbanos, fora até mesmo das periferias, e que tem aí um baixo capital social. Observação: cidade não é um lugar, mas sim um conjunto de lugares. Então a cidade ela não é uma única área, mas ela pode ser entendida como uma complexidade de áreas que tem funções diferentes, que tem significado, significância diferentes, certo? Então a área, a cidade é uma área heterogênea, né, diversa, que tem múltiplos significados. Basta você ver na sua cidade que cada bairro tem sim sua história, um tipo de povo, né, uma etnia que prevalece naquela área e etc. A hierarquia urbana, no esquema mais clássico, ela é dividida de forma muito direcional, né? Certo? Numa única direção. Quer dizer, a metrópole nacional, ela só se relaciona com a metrópole regional, certo? A metrópole regional só se relaciona com o centro regional só se relaciona com uma cidade em nível local e a cidade em nível local só se relaciona com a vila. Claro que é um esquema clássico e ultrapassado. O esquema atual ela já relaciona a metrópole nacional como uma grande área que tem conexão tanto com a metrópole nacional como o centro regional e com a cidade local. E essas áreas elas não estão em ilha também, elas também se relacionam com a metrópole nacional. Então existe uma interconexão. Somente a vila, num estágio muito mais local, é que tem conexões diretas com a cidade local. Uma observação: a melhora dos meios de transporte, comunicação, amplia essa mobilidade da rede urbana entre diferentes estratos da hierarquia urbana. Ainda sobre a hierarquia urbana, nós podemos caracterizar aqui como capital federal, Brasília, né? Uma metrópole nacional, São Paulo, né? Que é global, que tem características mais mundializadas, e o Rio de Janeiro, que também é uma metrópole nacional, mas não tem o peso que São Paulo tem, né? Isso por conta da infraestrutura que o Rio de Janeiro tem, tá certo? Mas
pode sim se tornar uma metrópole nacional numa questão mais de marketing, né? De turismo, tá bom? E não por uma questão infraestrutural. Já a metrópole regional, um exemplo é Porto Alegre, Curitiba, bota aí Fortaleza também. Centro regional, tá aqui os exemplos, vocês podem ver. Vamos colocar aqui Sobral, tá bom? E uma cidade local, uma vila, uma cidade qualquer, né? Pode ser um quilombo, pode ser a minha cidade, Camusim, né? Uma boa observação, a hierarquia de uma cidade ela é definida pela sua função. Quanto mais funções, serviços a cidade oferecer, mais importante será a cidade. Então a cidade ela tem uma função e uma característica, né? Ela pode ser comercial, industrial, religiosa, ela pode ser uma cidade com importância na questão da saúde, uma estação de saúde, é uma cidade de importância educacional, universitária, né? Cidades universitárias, cidades com características turísticas, com formações de balneários, ou uma cidade que foi criada por uma questão militar, estratégica, né? Como a capital Brasília. Já as megalópolis, tá certo? Elas são grandes centros regionais, grandes áreas regionais que geralmente são formados pela união, né, física de várias cidades, né? Então aqui nos Estados Unidos, esse primeiro desenhozinho aqui, é formado duas grandes megalópolis, né? Tem a megalópole Ball Wash, aqui na costa leste dos Estados Unidos, e a Shipts, na região dos Grandes Lagos, Estados Unidos. A megalópole de Tóquio e Hokkaido, no Japão, certo? A megalópole de Renana, né, no vale fluvial do rio Reno, entre França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, né, Países Baixos. E a megalópole brasileira, né, que é formada aqui entre Rio e São Paulo, uma região de Rio e São Paulo, tá bom? Observação 1. Conurbação entre metrópoles, elas são bastante comuns em países do norte, tá certo? Onde o processo de urbanização ela se expandiu, tá bom? Já a segunda observação é que a megalópole brasileira em formação é comum no Brasil um crescimento mais horizontal, uma formação de casas, né, residências, e não a formação de cidades mais verticalizadas, né, como arranha-céus. Que aí essas cidades horizontalizadas aqui no Brasil, elas são orientadas pelas rodovias, como a BR-116, né? Então é a partir das rodovias que as cidades podem ser direcionadas nos seus níveis de desenvolvimento. Aqui um exemplo das megacidades, né? Com uma boa observação que cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? A maioria das megacidades do mundo, elas estão em países pobres, que é decorrente de uma urbanização recente e anômala. Anômala na questão de ser um crescimento exorbital, um crescimento acelerado, um crescimento em ritmo, podemos dizer aqui, maléfico, né? Porque aí você cria um espaço inchado onde não vai gerar serviços e oportunidades de emprego, né, de boas condições de vida para todos. Sobre o crescimento urbano e os problemas urbanos, né, as cidades elas estão se expandindo, né, estão devorando terras de cultivo e povoações circundantes, que vai provocar consequências. Então, o crescimento das cidades ela vai dar origem a um conjunto de problemas que estão aumentando e que estão se agravando, né, à medida que essa população urbana está aumentando. Então as cidades crescem e também os problemas crescem. Só quero deixar uma observação que esse texto está redigido, né, está escrito na língua portuguesa lusitana, né, de Portugal. Então não estranhe aí algumas palavras escritas, né, colocadas de forma diferenciada.
Então, os problemas urbanos, elas podem ser divididas em 3 esferas, tanto na questão socioeconômica, como urbanística, como ambiental. A gente vai ver as 3. Os socioeconômicos podem ser identificados como desemprego, né? O aumento da pobreza, a mendicidade e a criminalidade, certo? São muito comuns nas cidades. Então, outros problemas que podem ser identificados são tensões e conflitos sociais, muito comum nas cidades onde tem uma população de rua intensificada, que vem crescendo nos últimos anos, a prostituição e a toxicodependência, né? Que são problemas sociais gravíssimos. Já os problemas urbanísticos, eles estão associados mais a uma questão infraestrutural, como na questão da falta de habitação e uma sobrelotação dos edifícios, né? Então ela é visível pelo crescimento em altura dos edifícios e a sua elevada concentração. Outra coisa é a degradação dos edifícios, sobretudo nos centros históricos de algumas cidades, que estão sendo ocupados por uma população de fracos recursos. Outros problemas urbanísticos é falta de espaços verdes, como aí na foto à direita, né? Que aí, claro, aumenta em até 10 graus a temperatura média, né? Nas ilhas urbanas, nas manchas urbanas. A proliferação de habitações clandestinas e irregulares, né? Principalmente nas maiores áreas metropolitanas. E problemas no fornecimento de água potável. Também é um problema urbanístico a falta de tratamento de lixo e esgoto, além de excesso de superfícies impermeáveis que é feito pelo homem, que dificultam a infiltração da água no solo, né? E que também vai favorecer a ocorrência de água, né, que vai aglutinando, né, que vai se confinando, né, que vai provocando cheias, alagamentos, certo? Sobre os problemas ambientais, nós temos vários, né? O aumento da poluição, falta de áreas verdes, um elevado grau de impermeabilização dos solos, construção de leitos de cheia e construção de solos de elevada aptidão agrícola. Esses problemas, eles geram riscos para a saúde humana e também provocam catástrofes naturais que são consequências graves. Os problemas ambientais, elas resultam em poluição atmosférica, né, um aumento dessa poluição por conta dos transportes rodoviários, né, aumento de carros, uso inadequado e desnecessário de carros, certo? E uma saída é utilizar os transportes coletivos, se houver, se não houver, usa moto. Aliás, usa moto não, que moto também polui, né? Mas usa bicicleta, que é um meio de transporte que não polui e traz e faz exercício, né? É saúde, né? Então mexe nosso corpo, está promovendo saúde. Então, o aumento de carros nas cidades vai provocar grandes quantidades de gases e dióxido de carbono, aumentando a temperatura média do ar. Também vai acontecer um aumento da poluição sonora, né, que também é provocado por veículos, por máquinas de fábrica, oficinas e outras fontes. Os problemas ambientais, elas também resultam do aumento da poluição, né, que é provocada pelo lixo doméstico e das indústrias, né, e pelos esgotos. E a falta de sistemas de tratamento de lixo e esgoto, né, ela vai provocar problemas ambientais, problemas também para o turismo, porque gera um impacto visual desagradável, né? Contamina os solos, contamina o ar, contamina a água. Então, o lixo é sim
um dos grandes desafios das cidades atualmente. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído bastante. Qualquer coisinha, vai lá nos comentários para tirar as dúvidas, tá bom? Abraço, até a próxima vez. Tchau, tchau.